1. Abre a tua Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 21. Que alegria estamos aqui, domingão de manhã. Obrigado também, pastor Geraldino Júnior, irmã Carol estão aqui com a gente, pastor Jaime também. Que Deus abençoe, glória a Deus pela presença, né? Pastor Geraldino e irmã Carol assumindo a presidência da igreja e já estão aqui com a gente, né, no fervo junto com a gente para ouvir palavra, servir a Jesus, adorar o Senhor junto com a gente. Bora! 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: o menino Samuel, eu vou ler na NAA, a Nova Almeida atualizada. Se você está no aplicativo ainda dá tempo de você mudar, você acompanha. Se não, segue aí na tua ali, naqueles chegar juntos, sem problemas. Bora lá. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, guarda isso, os olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E esse respondeu: eis-me aqui. Deus chamou: Samuel, Samuel, eis-me aqui, diz ele. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, você me chamou. Mas Eli respondeu, o sacerdote Eli respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você. Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá lá e se deite. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até ali e disse: eis-me aqui. Irritado já: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Versículo 9. Se tem alguém no caminho, versículo 9. Por isso, Eli disse a Samuel: vá se deitar. Se alguém chamar, diga. Se alguém te chamar mais alguma vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E o Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. Guarda isso, versículo 10. O Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes. E Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis-me aqui. Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto eu tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Amém? Fecha os teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu preciso dessa palavra. Talvez um verso, talvez uma palavra, talvez um versículo pode mudar a história da tua vida. Então fecha os teus olhos e faça esse clamor a Jesus. Num tempo de tanto TDAH, de tantas doenças mentais, de tantas distrações, redes sociais, você vai dizer agora: diabo e seus demônios, você não tem chance contra a minha vida, porque eu estou concentrado na palavra, em nome de Jesus. Faça essa oração, diga com sinceridade: Jesus, nós oramos essa manhã e declaramos aqui a graça do Senhor sobre essa igreja, declaramos a concentração do céu. Nós precisamos da tua palavra, Jesus. Precisamos daquilo que vem dos céus. Precisamos de céus abertos sobre essa igreja. Precisamos, Pai, ouvir um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós. E por isso, nós oramos aqui no poderoso e glorioso nome de Jesus. Nos enche, nos reveste. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra por si só, ela para sozinha. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Só a Tua palavra basta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas lá o meu prédio onde eu moro, né, não é meu prédio, é o apartamento que é meu, né, mas o prédio onde eu moro,
Lá nós temos uma coisa muito legal e muito interessante, que esse prédio, quando ele foi construído, conversando com a construtora que fez ele, o pessoal da construtora disse que quem fez esse prédio foram engenheiros. Eu não sei se existe uma rixa, tem a Andressa, está aqui? Cadê a Andressa? A Andressa, a Barbie, cadê? Está lá. Não fica brava comigo, tá? A Andressa está lá, é arquiteta, né, Andressa? A Andressa está aqui e dizem que tem uma rixa entre engenheiro e arquiteto, é verdade esse bilhete? É verdade, é. Então, existe uma rixa entre arquiteto e engenheiro, e me disseram que o prédio que eu moro, ele é feito por engenheiros e, portanto, ele é um prédio muito seguro. Ó, não fui eu que disse. Por quê? Porque ele é muito revestido, né? Os arquitetos, geralmente, segundo a tradição aí, dizem que os arquitetos têm um foco muito mais no design, na beleza e tal, e mantém a segurança, tá? Mantém a segurança, eu acredito que isso é verdade, não vai botar a vida dos outros em risco. Mas, o prédio que é feito por engenheiros, ele é muito mais focado em segurança. E eu não sei se você fica viajando, né? Claro, o meu prédio ali, onde eu moro, são 7 andares. Mas eu não sei se vocês já observaram prédios lá de Balneário Camboriú, ou do Catar, lugares onde você tem piscinas lá em cima, e esse prédio vai balançando. Vocês já viram isso na internet? O prédio vai balançando e ele precisa balançar para compensar o peso. E ele tem um centro de gravidade, e eu já tive em Nova York, e já tive num arranha-céu, e quando você está lá em cima, você olha para baixo, é um negócio descomunal, e quando você está lá embaixo, chega a dar uma falta de ar, você sente uma sensação estranha, e você fica pensando como uma coisa dessa para de pé. Como que uma coisa dessa fica nesse lugar, diante de vento, diante de tempestade, diante de tantas coisas? Mas existe uma coisa que é muito bem estudada, muito bem avaliada, muito bem refletida por aqueles que são arquitetos. Está ali o José, aliás, José, que foi o cara que idealizou todo esse design maravilhoso aqui do templo, né? Glória a Deus pela vida do José. Está ali o José. A gente sabe que tem uma coisa que é extremamente importante em tudo isso, que se chama o centro da gravidade. Tudo tem que ser pensado. Às vezes eu fico olhando uma marquise de um prédio, e ela é muito sobressalente para fora, né? E tu fica pensando, cara, o que está segurando esse negócio? Você não fica viajando assim, né? Eu fico meio, parece um louco, né? Fico assim, o que está segurando isso? Que doideira é essa, meu irmão? Eu fico olhando aquilo e não consigo conceber, mas por trás daquilo ali, existe toda uma engenharia, existe toda uma matemática que faz com que aquilo seja extremamente seguro. Extremamente seguro. Quando nós olhamos para esse texto, essa palavra que está aqui, em 1 Samuel capítulo 3, nós temos algo muito lindo. Uma das coisas que são usadas, e hoje nós vamos aprender uma palavrinha nova no nosso vocabulário, que se chama, uma coisa que expressa um pouco essa matemática divina, expressa um pouco algumas coisas que são elementares, que sustentam outras e que precisam existir para que a matemática de todas as coisas funcione. Nas Escrituras, em vários momentos, na verdade toda a metanarrativa das Escrituras funciona assim. Mas hoje nós vamos pegar uma lupa e nós vamos colocar aqui em 1 Samuel capítulo 3, em que nós temos um pedacinho dessa expressão, dessa palavra que se chama quiasmo. Não é quidiacho, é quiasmo. Repete junto comigo. Quiasmo. A tua cara, Dinho, tá demais, hein? Tem que voltar a fazer culto só de noite, né, Dinho? Vamos lá, junto comigo. Todo mundo. Quiasmo. Eita, não é, parece um negócio que tu arranca do chão, alguma coisa assim, mas não. E o pessoal vai colocar ali um primeiro slide que vai falar um pouquinho e tem uma explicação sobre o que é esse tal do quiasmo. Quiasmo funciona assim. É uma forma bíblica, bonita e muito poética de Deus, por meio das Escrituras, usar alguns elementos para explicar alguma coisa. Então aqui nós temos o início, uma ideia inicial, e ele tem uma contraposição, lá no fim, no versículo 21, com uma reflexão final. No meio desse texto, a gente tem um abacaxi sendo descascado. E é um abacaxi mesmo. Nós temos o início que contrapõe algo no fim, nós temos algo intermediário que contrapõe algo intermediário no fim. Isso é o que nós chamamos de quiasmo. Nós temos a ideia
A ideia inicial, a ideia final, a ideia intermediária, o desenvolvimento, uma ideia final. Então, hoje, você não saiu de casa à toa, no domingo de manhã você aprendeu algo novo. Quiasmo. Amém? Quiasmo. E no meio de tudo isso, nós temos uma coisa que se chama o ponto central. O ponto central significa aquilo que dá o turning point, aquilo que vira a chave, aquilo que de fato muda a rota desse caminho, desse texto. Nós temos o início, o fim, o intermediário, e nós temos um ponto central, que é o clímax desse texto. E é isso que nós vamos ver hoje. O quiasmo do silêncio de Deus. O quiasmo do silêncio de Deus. Começando pelo início. Nós temos, no início do texto, uma palavra que diz o seguinte, lá no versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor era rara naqueles dias. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. O que significa ser raro? É uma coisa que é pouco encontrada. E uma coisa que é pouco encontrada nos nossos dias se torna o quê? Valiosa. Uma coisa que é pouco encontrada, ela é valiosa. E tudo que é valioso tem um grande custo. É ou não é verdade que nós vivemos um tempo em que tudo que tem custo exige de nós uma energia que muitas vezes nós não estamos dispostos a despender. Em tempos em que nós... Então, hoje em dia, a gente entra no site do Shopee, né? Eu não, a Jéssica entra no site do Shopee. A gente entra ali, nem precisa mais digitar, recentemente, acho que nos últimos 5 anos fizeram isso. Você não precisa mais digitar o código de segurança do cartão de crédito. Esses dias eu fui fazer uma compra, eu só cliquei em comprar e antes na minha cabeça ficava assim, né? Tu clica em comprar e depois tu vê ali o checkout e aí depois tu vê assim, vou mesmo, não vou, ficou ali no meio do caminho. E esses dias eu apertei o botão de comprar e já veio uma telinha dizendo assim, seu item está sendo preparado para entrega. Não tem mais tempo de arrependimento, chega a mensagem, você clica uma vez, você já está com o seu cartão configurado e já era, meu amigo. Vai lá pedir reembolso, vai lá pedir para voltar esse item para ver se você não vai entrar. É melhor você participar de uma prayer movement de 12 horas do que você ficar no celular tentando resolver essa treta. Não vai resolver mais, é melhor você doar para alguém o que você comprou. Hoje em dia nós estamos vivendo essa realidade. Tudo é muito rápido, tudo muito fácil, tudo é muito ligeiro, tudo é muito... Naqueles tempos em que Israel vivia, cerca de 1000 anos antes de Jesus, estavam vivendo um tempo em que aquilo que era o mais importante, a palavra de Deus, era o que era mais valioso e que sempre foi, tinha se tornado raro. E aquilo que é raro tem um custo. E nem todo mundo está disposto a assumir o custo daquilo que é raro. Nem todo mundo está disposto a assumir. Esses dias nós estávamos numa reunião, e eu lembro de uma frase, não vou dizer quem disse, mas alguém disse assim, nós estávamos numa reunião e nós estávamos buscando o profético. Nós estamos aqui nesse ambiente, inclusive fiquei sabendo aí que o pastor Geraldino e a pastora Carol são muito ligados a essa temática e fiquei animado. Nós estamos aqui numa jornada, buscando teologia do profético, buscando a profundidade. Nós estávamos numa reunião, a Tani Mara também estava, e alguém uma hora soltou uma assim, né, porque dá trabalho. Ser crente doido é fácil, agora ser um crente, ser alguém que é comprometido com Jesus, com a teologia bíblica, é comprometido com a voz dos céus, comprometido com uma teologia bíblica do tempo, que envolve a sociedade, dá trabalho, né, exige reunião, exige joelho no chão, exige oração. E um determinado momento da reunião, alguém disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente começou a falar das reuniões, né? Não foi a Tani, né, que eu já citei o nome dela aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu lembrei disso enquanto eu estava lendo esse texto. Porque dá trabalho estudar, se aprofundar, buscar a presença de Jesus, que é justamente o que o nosso tempo não quer. Nós queremos uma pregação fácil de internet. Termina a pregação e a gente pula para outra, a gente quer algo que afague o nosso ego e que nos encha simplesmente de uma alegria momentânea, mas nós não queremos terminar uma pregação tristes conosco mesmo, entendendo quão distante nós estamos daquilo que Jesus planejou para nós, ao mesmo tempo satisfeitos e felizes que Jesus está nos conduzindo. Não, nós queremos algo simplesmente que nos abrace, nos afague,
E era isso que eles estavam vivendo nesse tempo. Algo caro, algo que custa muito, algo que tem um grande valor, mas que era rejeitado nos tempos de Eli e por seus filhos. Quem conhece um pouco mais dessa história sabe. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que rejeitaram o Senhor, usavam o templo para o benefício próprio, seguindo os rituais, mas não ouvindo e conhecendo a Deus. E como que eles chegaram nesse ponto? A analogia que eu faria é de uma torre. Você está dentro do avião, você precisa descer, pousar esse avião. Mas, Juliano, imagine que existem muitos ruídos no meio do caminho. Você precisa pousar, você precisa ouvir essa voz, você precisa refletir sobre essa voz, você precisa não tornar essa voz conveniente para você. Mas muitas vezes o que nós fazemos nós queremos a conveniência de um bom pouso, mas não queremos seguir as instruções de voo. Não queremos seguir aquilo que Deus está nos dizendo por completo. Queremos ouvir somente um trecho daquilo que é as Escrituras, um trecho do que é a palavra, mas não necessariamente aquilo que Deus nos dá em sua completude. E talvez Deus esteja falando com você agora. Na sua avaliação de 2025, você está pensando, cara, será que eu ouvi a Deus? Será que Deus realmente foi a voz que eu busquei para obedecer? Ou foram os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades? Talvez nós estejamos vivendo essa realidade, de uma palavra tão rara e tem um custo tão grande, que nós não queremos ouvir mais. Existe uma indiferença no nosso coração em relação àquilo que Deus deseja falar. E aí nós chegamos num lugar como esse, no fim do ano, e dizemos, Deus não está falando mais. Deus está falando. Nós muitas vezes não estamos ouvindo. A escassez da voz de Deus pode ser um fruto da nossa indiferença. A escassez da voz de Deus pode ser fruto da nossa indiferença. Deus pode se calar por várias estações da nossa vida? Sim ou não? Não existe leviandade, a gente sabe que isso é verdade, Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes Deus tem se calado, não é porque Ele não está falando, mas é porque nós não estamos ouvindo pela nossa indiferença, porque estamos avaliando os custos, porque estamos pensando, olhando e dizendo, não, é muito difícil. Muitos de nós julgamos difícil sequer ir à igreja, que dirá viver uma vida para Cristo. Eu já vou liberar vocês para o churrasco do domingo. Mas Jesus deseja fazer algo diferente. Amém? Deixa eu mudar essa tua cara. Jesus vai fazer algo diferente com você. Amém? Jesus deseja mudar a nossa história. O Espírito de Deus está nesse lugar. E o que eu disse quando eu cheguei? Onde o Espírito de Deus está, ali há a liberdade dos céus. Jesus deseja mudar a rota da nossa vida. Todo mundo, de alguma forma, vive um grande quiasmo. Existe um início, existe um desenvolvimento, existe um ponto de decisão, existe um novo desenvolvimento e existe um ponto de conclusão. O que importa, necessariamente, é esse ponto central da nossa vida. Quais foram as grandes decisões que nós tomamos diante das realidades que nós estamos enfrentando? Existe um termo, hoje é um dia de aprendizado. Existe um termo que é muito usado em meio aos teólogos, e eu achei que é legal, porque eu achei que é legal a gente trazer para cá, porque pode nos criar um fato de memória. O termo se diz ex opere operato, que significa basicamente, está funcionando, é o que importa. O templo, ali no versículo 3, diz assim, também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Samuel, esse menino, que recebe a voz de Deus várias vezes, ele estava grudado na arca, estava lá, nesse lugar. Mas o texto, ele diz lá no versículo 3 algo extraordinário. Ele diz assim, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse.
Para quem estuda um pouquinho mais, e nós estamos tão animados com os cursos teológicos que estão rolando, né? Tem ali o Cauê, que é professor, o José, que é professor, a Dani Luz, que é professor, tem tanto professor aqui no nosso meio. E a gente tem estudado tantas coisas legais. Uma das coisas extraordinárias de nós estudarmos toda a simbologia bíblica é entendermos um pouco mais o contexto daquilo que está acontecendo nas Escrituras. Aqui no versículo 3, o escritor, quando ele está lá escrevendo 1 Samuel, capítulo 3, obviamente eu estou trazendo para cá, não tinha capítulo, não tinha nome de livro, não tinha nada, mas enquanto ele escrevia essa história, sem saber que seria ela canonizada um dia, e que nós aqui estaríamos lendo, nós, geração do iPhone, não entenderíamos que quando ele está dizendo: antes que a luz se apagasse, no fundo tem um contexto poderoso por trás. Existe toda uma explicação, e que o leitor hebreu, ao ler esse texto, ele ia, saquei o que esse cara está dizendo. Antes que a luz se apagasse, no leitor hebreu abre assim, parece aquela série do This Is Us, vem todo um flashback. E ele começa a se lembrar de vários momentos e situações dessa luz, que significa a presença de Deus, essa luz que fica acesa durante a noite, que apaga de manhã, e que é feito um ritual diário para indicar que naquele lugar existe a presença de Deus. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós vemos que existia ritual, existia igreja, existia templo, existia o sacerdote Eli, existiam os filhos do sacerdote, existia organização, existia uma luz que era todo o ritual que se ligava, que funcionava, existia tudo menos Deus. Existia tudo menos Deus. Quantos de nós, talvez ao olharmos para trás em 2025, vimos que a nossa vida foi repleta de rituais, repleta de situações, repleta de momentos em que nós participamos de cultos, de celebrações, de ceias, rituais e rituais, luzes acesas, velas acesas, o fogo naquele lugar devido, absolutamente tudo funcionando, é o telão ligado, os voluntários aqui no lookinho preto, todo mundo bonitinho, com a cara bonitinha, mas ao olhar para trás, diante de toda uma vida, nós não percebemos que ali Deus está. Quantos de nós não chegamos nesse lugar? Colocamos planos para 2025, que encheríamos a nossa vida da presença de Jesus. Enchemos a nossa agenda de planejamentos de coisas celestiais, mas ao olhar para trás nós percebemos que dos planos que fizemos, só sobraram os meus. Dos planos que fizemos, só sobraram os meus. Sabe, nós temos um novo ano chegando. Muitos de vocês talvez não se conectem tanto com isso. Mas são oportunidades, janelas de oportunidades que se abrem. Temos agora aí o especial de Natal, o espetáculo de Natal. Tem tantas coisas acontecendo, e eventos, e todos eles muito maravilhosos. Mas no fim de tudo isso, é o que eu penso. São só instrumentos, está aqui, mas no fim, nós vamos olhar nos olhos de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Não importou se tu veio de preto, não importa se você fez um bom Natal com a sua família, não importa se, no fim, você vai olhar nos olhos de Jesus. E isso é o que importa. Não desperdice a sua vida vivendo somente rituais. Eles são muito importantes. Nós estamos aqui, isso aqui impulsiona a gente, não é? Isso aqui nos impulsiona, a gente está aqui junto, grita junto, a igreja vem, celebra, isso faz parte do que Deus ama. Mas isso não é tudo se não existe por trás disso um relacionamento divino, real e poderoso com Jesus. A Bíblia diz que Samuel ainda, lá no versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor no versículo 7. Ele ainda não conhecia.
Ou seja, nós temos um sacerdote que já tinha vivido coisas incríveis com Deus. E nós tínhamos lá, segundo os historiadores, uma criança dormindo num quartinho, agarrado na arca. Ele estava lá, eu imagino essa criança dormindo todo dia aqui. Ah, Deus, eu ouvi as histórias. Eu ouvi as histórias de Moisés. Eu ouvi que o mar se abriu. Agora o que eu tenho na minha frente é só o sacerdote Eli, os filhos de Eli. Maus testemunhos, pessoas que não apresentam. Sabe qual é a grande beleza desse rapaz, chamado Samuel? É que ele permaneceu. Ele viu tudo o contrário. Hoje em dia, qualquer coisinha que acontece com a gente já desiste. Esse cara, com 15 anos de idade, tinha mais maturidade do que a maioria de nós para permanecer dormindo agarrado na arca, esperando alguma coisa acontecer. Eu disse já para vocês algumas vezes que Deus, eu sinto no meu coração, que Deus me chamou, e eu tenho encorajado pessoas a viver isso, a buscar o avivamento. Avivamento pode não acontecer, Deus é que decide. Pode não acontecer na nossa geração. Tivemos avivamento em Toronto, no país de Gales, nos Estados Unidos, em diversos lugares. Mas, não importa se ele vai acontecer ou não. O que importa é que, enquanto houver fôlego, o meu desejo é dormir agarrado na arca. Sabe qual o texto que diz? A palavra hebraica que é usada é yada. Yada é que ele não conhecia o Senhor. Sabe o que significa isso? É a mesma palavra que foi usada para quando Adão conheceu Eva, se é que você me entende. Conhecer na Bíblia tem uma profundidade muito grande, que é relacionamento íntimo, profundo, ao ponto de se tornar um. Ele ainda não tinha conhecimento de quem Deus era. Esse era o contexto que eles viviam naquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, você pode dormir na igreja e ainda assim não acordar para Deus, amém? Um ritual é muito diferente de um relacionamento. Rituais são diferentes de relacionamento. Podemos passar o resto da nossa vida participando de igreja. Você pode passar o resto da sua vida lendo seus devocionais, lendo seus livros, vendo seus vídeos, mas a sua vida ainda não foi transformada pelo poder de Jesus. Agora eu vou para o versículo 10. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes, versículo 10. Agora no versículo 10, meus amigos, quando eu estava citando aqui o quiasmo, nós estamos indo agora para o meio desse lugar, para o meio dessa narrativa e dessa história. Para o momento da decisão, para o momento do turning point, da mudança. Chegamos lá, versículo 10. Esse é o momento que mais importa nesse texto. E eu queria que você entrasse junto comigo. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo te ouve. Seguiu a dica de Eli. É bom a gente seguir a voz de quem tem um pouco mais de experiência. Mesmo que você não dê tanto crédito para ela. Samuel não tinha motivo nenhum para dar crédito. Porque o exemplo que ele via na casa não era dos melhores. Mas ele sabia que o yada, o conhecer profundamente, ele não tinha. Eli já tinha vivido isso. Então Eli podia não estar vivendo, mas ele sabia o caminho. Amém? Então o Senhor veio, ali esteve, chamou Samuel, Samuel, e ele disse, fala, pois o teu servo ouve. Chegamos agora ao nosso ponto X. Algo tão lindo e tão poético. É tão lindo quando a gente começa a estudar as Escrituras, porque a gente começa a perceber que tudo aponta para Jesus. Absolutamente tudo aponta para o maior evento da história do universo. É preciso ter mais fé para acreditar que a vida surgiu do nada.
É preciso ter mais fé de que sem matéria passou a existir matéria. É preciso ter mais fé de que algo inorgânico gerou orgânico, do que você crê que o Deus Todo-Poderoso de fato veio e esteve entre nós. Jesus, ele veio e esteve entre nós, e tudo aponta para essa realidade. Quando nós olhamos o versículo 10, quando havia uma disposição no coração de Samuel, no versículo 10, nós vemos o que Deus fez. Meus amigos, de novo, a nossa geração do TikTok não é a geração hebreia que lê esse texto. O hebreu que lê esse texto, ele pensa assim: Pastor Jaime, que tu está cansado de saber, quem sou eu para te ensinar, né? Mas vamos falar aqui. Pastor Jaime, o hebreu, ele, quando lia esse texto, ele pensava assim: a presença de Deus está nesse lugar do Santo dos Santos. A presença de Deus está nesse lugar onde o sacerdote entra, cheio de uma roupa especial, é um momento especial. Deus ali se faz presente num momento tão específico de sacrifício. Existe uma série de camadas e rituais, até que nesse tempo, 1000 anos antes de Cristo, Deus se apresente. Pois agora nós temos um menino de 15 anos, mais ou menos, que ouve a voz do seu líder, que ele nem estava com o coração talvez até fechado para essa pessoa, porque, né, toda a situação. Mas ele volta para o seu lugar, agarradinho na arca, com uma palavra: se eu ouvir a voz do Senhor, eu vou responder, eis-me aqui. Quando ele está com essa disposição no seu coração, o que acontece? Algo que muda toda a narrativa dessa história. Versículo 10 já não é mais uma voz do além. Porque das primeiras vezes, era uma voz que vinha do além. Por isso que ele ia até Eli e dizia: Eli, você me chamou? Ei, como é que você está aí? Não! No versículo 10, o texto diz: então o Senhor veio e ali esteve. Ele quebrou todos os rituais estabelecidos. E agora você imagina, numa noite escura, 1000 anos antes, um cara agarradinho na arca, e do ladinho dele, numa caminha desse cara de 15 anos, existe o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, que tem toda a autoridade. Ele é o Alfa, o Ômega, aquele que criou todo ser que respira, aquele que criou Marte, aquilo que nós não observamos, aquilo que criou a matéria, a antimatéria, aquilo que criou o verso e o multiverso, se é que existem, aquilo que criou a criatividade, aquilo que criou tudo, agora se resume e se diminui, apontando para uma realidade futura, ao lado da cama de um garoto de 15 anos, para dizer que ele estava presente diante de alguém que se posicionou no seu coração, e agora entendeu que se o Senhor aparecer, ele diria: eis-me aqui. Porque essa é a postura que muda tudo. Quando a gente vai para esse lugar da presença de Deus, buscando reconhecer que Deus de fato está presente, buscando reconhecer e entender que Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus pessoal. Para Deus, relacionamento é pessoal. Relacionamento é pessoal. E esse rapaz, Samuel, Carlinhos, ele fez, eu sei que tu é um cara de oração, eu duvido que tu fez essa oração, duvido, eu sei que tu fez. Vladeca, ele fez uma oração, que é a oração que muda tudo. Ele disse: fala, pois o teu servo ouve. De novo, meus amigos, o leitor hebreu tinha outra visão. O que é o leitor da geração atual? Fala que o teu servo ouve. Emissões eletromagnéticas que rolam pelo ar e que chegam até os meus tímpanos, são transmitidos por sinapses cerebrais, até que eu chegue ao meu coração, chegue à minha mentalidade, e eu simplesmente
e jogo de lado. Essa é a minha realidade atual. Essa é a realidade nossa. A moral elástica dos nossos tempos. O que o leitor hebreu lia nesse tempo? Ele lia e ele pensava como um hebreu. Ele pensava como um israelita. Quando ele fala que o teu servo ouve, ele usa uma palavra chamada chamá. Essa palavra, ela significa ouve e obedece. Mas não é o ouve, de novo, o ouve e o obedece do português do Brasil, vindo do latim, e blá, 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 blá. Não tem a intensidade do leitor hebreu, não tem a intensidade daquele tempo. Quando esses caras dizem, chamar, ouve e obedece, ele está dizendo, eu coloco sangue nos meus olhos, eu vou viver isso. Ele realmente coloca o coração nisso. Sabe o que falta para nós, meus amigos? É a capacidade, muitas vezes, de nós dizermos, Senhor, vamos tentar usar uma palavra melhor, um termo melhor? Eis-me aqui, teu servo te ouve. Vamos tentar usar algum termo melhor? Eis-me aqui, o teu servo vai fazer absolutamente tudo o que você está dizendo de forma radical, mesmo que doa até o final. Eu acho que talvez traduza um pouquinho do que ele estava dizendo. Então a nossa geração Nutella, que não cultua sem um ar-condicionado, que não vai, que quer fazer missões nos Estados Unidos, que quer fazer coisas, só quer fazer aquilo que é bom, nós não estamos preparados. Mas eu creio no poder do Espírito. Eu não falo para humanos quaisquer, eu falo para as pessoas que são filhas de Deus. Pessoas que receberam a graça desse mesmo Deus poderoso, que se fez presente do lado daquela caminha daquele menino. Agora nós podemos olhar para Samuel e dizer, Samuel, eu sei que você ficou do lado de Deus, que ele se fez presente, mas deixa eu te dizer uma coisa, Samuel, Deus agora habita em mim. O Espírito habita em nós. Não para nós dizer, Deus, eu estou te ouvindo, e depois eu vou para o meu videozinho da internet, agora ser abraçado e afagado. Não, eu tenho a presença do Espírito, que me move a viver o Evangelho radical. Eu tenho a presença do Espírito, que me move a dizer, Senhor, pode falar, que o teu servo te escuta. Ele está disposto a viver até a última consequência da palavra que sai da tua boca. Amém? O Espírito está em você. E eu creio que Ele nos move. Eu creio que Ele nos enche. Eu creio que Ele te enche de uma autoridade renovada para chegar diante dos seus parentes agora, nesses tempos de natais, em que há uma abertura de coração, nesse tempo em que pessoas estão tão sedentas por algo, e vocês vão ver, no fim de semana que vem, essa igreja lotada de pessoas, que talvez nunca colocaram os seus pés nessa igreja, porque o Natal chama. Esse é o tempo daquele que tem o Espírito de Deus, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui para falar do teu Evangelho, não para ser um crente chato, mas para ser aquele que abre o coração e que chama pessoas a viver o amor de Jesus, a graça de Deus, a viver a alegria da fé, a viver o reino de amigos. Deus está te chamando para isso. Deus não te chamou para viver um clube. Igreja não é clube em que você agora começa a dizer o que gosta e o que não gosta. A igreja é um lugar, e esse lugar é um centro de preparação para você ir, portanto, e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as palavras que Jesus tem nos ensinado. Gravataí precisa do que nós temos. Gravataí precisa do que nós temos vivido. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, ouvir a Deus vai mudar toda a tua vida, mas não ouvi-lo só vai te fazer ser o mesmo de sempre. Ouvir a Deus vai te estragar, vai acabar com absolutamente tudo. E esse é o melhor lugar para se estar. Ouvindo a Jesus e dizendo sim, o teu servo
te ouve, o teu servo te ouve. O teu servo te ouve. Você pode ficar de pé junto comigo? Eu quero encerrar essa mensagem te convocando para uma grande decisão. O quiasmo. A tua história talvez tenha começado como essa história, lá embaixo. Uma história de pouco impacto, uma história de esfriamento espiritual, uma história sem a presença de Deus, uma história de rituais. Talvez você está vivendo só uma vida ritualística. Acorda de manhã, vive a mesma vida, já não consegue mais enxergar a beleza dos céus, já não consegue mais ver o amor de Jesus nos detalhes. Deus está te chamando a tomar uma grande posição. Talvez você não está ouvindo Deus porque você ainda não se colocou nessa posição. Samuel não tinha o conhecimento completo, o yada, o conhecimento profundo de Deus. Mas uma coisa ele fez, se colocou no lugar certo, se posicionou no lugar certo. Talvez você está repousando sobre as doenças, repousando sobre as dores, repousando sobre o sofrimento. Quem sabe hoje você repousa sobre Jesus. Jesus uma hora diz, filho do homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Jesus, ele não estava preocupado necessariamente com o aspecto físico da coisa. Era alguém que durante a noite ele orava e durante o dia estava com os discípulos. Eu quero te convidar a se colocar numa posição em que ouvir a Deus se torna uma rotina. Ouvir a Deus de forma audível, amém. Isso é raro de acontecer, não se espante quando você ouve isso. Você que está nos visitando pela primeira vez, mas Deus ele fala de tantas formas. Quando eu estava ali louvando a Jesus, eu me emocionei muito durante o louvor, senti muita presença de Deus. Enquanto vocês cantavam, acho que a segunda música, Tu és minha vida, Jesus. Porque foi a música que eu ouvi quando eu fui no meu primeiro retiro. E eu lembro que aquilo me pegou tanto. Essas músicas eles colocavam em looping no retiro. Era o modus operandi, né? Que eles faziam lá na minha antiga igreja. Mas aquilo me marcou. Vi gente endemoniada, vi milagre, vi tudo. Mas foi quando aquilo ali foi o turning point da minha vida. Foi o lugar da transição, foram as fases da minha vida que eu tomei uma decisão profunda. Senhor, eis-me aqui. Às vezes pode não estar favorável. Quem está bem pertinho da gente aqui na liderança sabe que a gente vai enfrentando doença, enfrenta lutas. Parece muito bonitinho você me olhar aqui, né? Agora me deram o microfone, eu pareço um palestrante da TV, tá tudo muito bonitinho. Mas quem anda junto com a gente sabe. Eu já tive, a Vladeca já esteve lá em casa, a gente conversou. Eu abri meu coração, ela abriu o coração, o Dinho também, eles sabem. Tem aqui a Dani Luz, também uma grande amiga, conhece, né, o que a gente vive. Está aqui a minha esposa, né, que a gente vem às vezes quase chorando, muitas vezes, numa agenda cheia, atendendo pessoas, amando pessoas. E servindo ao Senhor, porque não é conveniente. Deus não nos chamou para uma vida conveniente. Amar pessoas também dói, Juliano. Eu sei que tu tem colocado teu coração diante disso. Servir ao Senhor não é conveniente. Agora eu vou fazer planos para 2026, posso fazer planos convenientes. Dizer para Jesus, Jesus, vamos dar um tempo. Vamos diminuir o ritmo. Enquanto tem 250 mil, 270 mil pessoas caminhando para o inferno, quem sabe eu diminuo o meu ritmo. Quem sabe eu diminuo a pregação do Evangelho. Deixa para os outros.
Talvez a gente tenha que fazer a leitura do leitor hebreu. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para responder a tua palavra de forma radical, profunda e até o final. Até o final. A posição do teu coração vai definir a tua audição. Se você resolver nesses dias se posicionar, talvez sejam os dias que mais você vai ouvir a Deus. Talvez sejam os dias que você mais vai ouvir a Deus. O que mudou? É porque agora você está abraçado na arca. Talvez você não tenha conhecido a Deus completamente. Mas você está agarrado na presença do Senhor. Você está que nem Jacó. Eu só saio desse lugar se eu receber algo dos céus. Qual que é o fim desse texto? Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, que significa todo mundo, de ponta a ponta, reconheceram que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer, ou seja, aquilo que era raro se tornou frequente. Porque agora existe alguém que se tornou obediente. Um filho que talvez nem sabia tudo, mas que colocou o seu coração em obediência aos céus. Porque o que muda a situação de uma cidade não é o prefeito do estado, não é o governador. O que muda a situação do país não é o presidente. O que muda não é a ONU, nem as organizações internacionais. O que muda a situação do universo e o cosmos é a posição de um filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. O que sustenta uma nação é a obediência do filho. O turning point de Israel, a mudança de rumo de Israel, se deu agora não no centro dos santos, com alguém, com a estola sacerdotal, não. Se deu com um menininho de 15 anos, de pijama, pedindo pela presença e dizendo, eis-me aqui. Aleluia! Oh, Jesus! É domingo, eu queria ir mais devagar hoje. Bota aquele último slide, querido. Se você está no podcast ouvindo essa pregação, o início da nossa história é a escassez. Aqui nós temos o quiasmo, o fim, a abundância. Nós temos as histórias intermediárias, a descida, o ritual, sem relacionamento, uma vida ritualística. Agora nós temos o intermediário, da subida, o confronto, a fidelidade. Sabe o que ele fez, meus amigos? Deixa eu te dizer uma coisa, um plus aqui, um bônus. Sabe o que ele fez, Samuel, ao ouvir a voz do Senhor? E sabe o que Deus disse para ele? Que tudo aquilo que sustentava ele ia cair por terra, que era justamente Eli. Foi isso que Deus disse para ele. Sabe o que Samuel fez no dia de manhã, logo que ele acordou, tendo passado a noite ouvindo ao Senhor? Porque nós, hoje em dia, se a gente passa a noite ouvindo ao Senhor, a gente vai acordar às 4 da tarde, toma um Nescau e aí resolve viver a vida. Ele de manhã cedo, ele acordou, foi para o templo e simplesmente abriu o templo e seguiu a vida fiel. Porque quem ouve a Deus segue vivendo a fidelidade, a maturidade está em ouvir a Deus e prosseguir ouvindo, vivendo em maturidade e fidelidade a sua vida de fé no seu dia a dia. Foi isso que ele fez. Ele ouviu a sentença sobre a casa de Eli. Era o fim do velho sistema. Onde é que está o nosso turning point desse quiasmo? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós vamos passar a ceia aqui, meus amigos, nesse momento. Eu queria só frisar um detalhe da ceia de Jesus. Jesus botou na mesa 15 jovenzinhos. Nenhum deles tinha 30 anos. Nenhum dia deles tinha 40 anos. Eu não estou falando aqui que você é velho o suficiente para ceia, não é isso não. Eu estou dizendo sobre uma disposição do coração. Samuel ouviu a Deus porque havia disposição no seu coração. Havia disposição no coração de Samuel. O que é essa disposição? Uma disposição infantil.
infantil o suficiente para acreditar que Deus faz milagre. Porque você, na sua vida cheia de cálculos, você olha para o mar e você diz, ei, não, porque aqui tem H2O, porque esse mar é pesado, se bate uma onda em mim, ela me derruba. E Moisés, com a sua disposição infantil, olhou para aquele mar, estendeu o cajado, acreditou na voz, e o mar se abriu. Pedro, diante daquela situação, quando ele vê aquele fantasma no meio do mar, com a sua disposição infantil, o seu credo bobinho, ele olha para aquele ser e caminha, acreditando que lá estava Jesus. Jesus está te convidando para 2026, para as tuas próximas estações. Você já está muito madurinho, meu querido, porque você se acha muito madurinho. Jesus está te chamando, como ele diz lá em Mateus, para você ser como uma criança. Para você ser como uma criança. Larga os seus cálculos. Larga essa tua maturidade aí que só virou religião. É só religião, não é maturidade não. Você só parou de acreditar, só isso. É só religião. Largue isso, meu querido. E volte a acreditar que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus botou 15 infantis na mesa. Os doutores da lei, os maduros, não acreditariam. Mas o centro do universo estava numa mesa com 15 adolescentes que mudariam a história do universo. Agora dizendo para o mundo que existe um grande turning point no universo, que é a morte de Cristo.